Oi, gente, tudo bem com vocês? Dessa vez, gente, eu trouxe para vocês uma peça especial, porque nós acabamos de fazer 100 mil inscritos no meu canal no YouTube. Então, assim, agradeço imensamente o carinho de todas vocês. Se não fosse o carinho de todas vocês, eu não estaria aqui hoje com certeza. Então, agradeço imensamente a esse público do YouTube que também se tornou aluno dos meus cursos. Então, assim, gente, vocês fazem toda a diferença na minha vida. E pra gente comemorar, então, esses 100 mil inscritos aí, o que eu fiz? Fui lá dar uma olhada nos meus vídeos lá no meu canal, peguei uma bolsa, que é a bolsa, acho que é a bolsa que vocês mais fizeram, porque no meu grupo do Face, assim, não tem um dia que eu não abro aquele grupo e que não tenha lá essa bolsa, pelo menos uma. Então, gente, é uma bolsa que vocês adoram e eu tenho certeza que vocês vão gostar desta nova versão que eu fiz. Ai, gente, fala, eu tô morrendo de amor. Olha aqui, coloquei um tasselzinho aqui para enfeitar, alcinha de couro. Olha essa nossa bolsa queridinha aí do canal com esse outro ponto aqui. Gente, ficou ou não ficou chique? Fala que ficou chique. Olha que coisa mais linda, gente. E aí eu vou dar pra ela o nome de bolsa Rofuruno, gente, porque afinal de contas a outra coitadinha lá atrás não tinha nome ainda no canal. Então essa daqui vai chamar Rofuruno. As medidas dela, gente, eu passo pra vocês durante o vídeo. Como eu sempre falo, eu sou pequena, então eu não faço bolsas muito grandes porque eu uso as bolsas que eu faço, tá? Porém, quem quiser fazer maior, tem as dicas aí no vídeo para que vocês façam maior. Como eu já falei, meu grupo do Face, gente, quem participa sabe quantas vezes tem esse primeiro modelo que eu ensinei aí no canal, lá no meu grupo. Se você ainda não participa, clica aqui na descrição do vídeo para entrar no meu grupo e participar, fazendo as suas bolsas aqui das minhas aulas do YouTube. Posta lá no grupo do Face que eu amo ver, ou me marca nos stories lá no meu Instagram, que eu também adoro ver as peças de vocês. Vamos lá para a videoaula de hoje? E aí, gente, para a gente começar o nosso trabalho, a gente vai começar fazendo um anel mágico, que quem não sabe fazer, tem um vídeo aí no meu canal que ensina a fazer esse anelzinho para a gente começar o trabalho, tá? Eu fecho meu anelzinho aqui com uma correntinha, só que eu não vou considerar ela como ponto. Venho dentro do meu anel, eu vou fazer um pontinho baixo e duas correntinhas. Feito isso, eu vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, 1 e 2. Eu vou fazer agora 2 correntinhas e vou colocar aqui, na verdade, gente, eu fiquei com 3 pontos altos, né? Então, agora eu vou dar uma laçada na agulha e vou colocar aqui dentro mais 3 pontos altos depois das 2 correntinhas. 1, 2, deixa eu ver aqui, 3. 2 correntinhas. Laço meu fio e mais 3 pontos altos, tudo dentro do anel. 1, 2, 3. Mais 2 correntinhas. 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Feito isso, gente, a gente vai vir aqui, vai dar só um puxãozinho de leve no nosso anelzinho, tá? Para ele começar a fechar. E aí a gente vem aqui e vai encerrar com meio ponto alto, que é pra gente já ficar com a bolsa sempre bonitinha e sem marquinha de subida aí. Então, laço meu fio, venho aqui, ó, na segunda correntinha que eu usei para subir e fecho com meio ponto alto. Feito isso, eu puxo meu anel aqui, ó, no meinho. E aí forma o meu centrinho aí, bem quadradinho, tá? Quanto mais a gente conseguir puxar o anel, gente, mais bonitinho vai ficar, tá bom?
E é legal até agora aqui, ó, a gente já vir, puxar bem, bem mesmo o nosso anel para fechar ele bem bonitinho, ó. Bem bonitinho mesmo. Aí a gente vem aqui atrás, abre o nosso fio torcendo ele assim do contrário, ó. Venho aqui, abro ele no meio. Não deixa soltar o anel, tá, gente? O que a gente fez no anel aí. Aí a gente vem aqui, abre bem os dois fios, pego um pontinho aqui, ó, da minha base e puxo a metadinha aí que eu abri. Feito isso, eu vou vir aqui e vou dar 3 nozinhos bem apertados, hein, gente? Bem apertadinhos. 3 nozinhos. Fechei o meu anel mágico. Aí agora a gente vem aqui, pega a nossa agulha, ou quem quiser também, pode usar agulha de costura, tá? Para fazer isso. E passo por baixo dos pontos altos do anel aqui, ó. Então aí eu pego os 2 fios, tá? Os 2 fios não, né? O mesmo fio que estava dividido por 2 lá. A gente pega a metade e a metade. Então a gente vem aqui, vai passando aqui por baixo, ó, dos pontos com a agulha. Eu tenho mania de fazer assim, mas quem quiser fazer com agulha de costura, fica à vontade. Fiz bem bonitinho aqui, venho e corto. Aí a gente já evita um fio pendurado aí na nossa peça. E aí tô aqui no direito da minha peça e nesse cantinho aqui, onde eu finalizei o meu trabalho. Então fiquei um quadradinho aí. Dentro aqui eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. No mesmo lugar eu vou colocar mais um ponto alto. Então esse primeiro foi equivalente a um ponto alto, eu fiquei com o outro. Cuidado aqui, gente, porque aqui no cantinho, ó, eu tô com 3 pontos altos aqui. Aqui no cantinho eu tenho um ponto alto. Se eu fizer aqui direto esquecendo daqui, eu tô comendo ponto, não pode. Só que agora a gente vai laçar o fio e vai pegar pela argolinha de trás, ó. Pela argolinha de trás e vai fazer um ponto alto. Laço o fio, vou fazer o segundo, ó. O segundo ponto alto. Laço o fio, faço o terceiro, sempre pegando pela argolinha de trás do ponto. Cheguei aqui no canto, laço o meu fio e eu vou fazer 2 pontos altos, tudo aqui no cantinho, tá? 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Ajeitar bem aqui. Ó, gente, isso aqui eu não gosto, eu volto, tá? Quando é assim. Vocês viram que ficou meio largo o ponto alto aí? É legal voltar, tá? Deixa o ponto alto bem bonitinho, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio e no mesmo lugar, que é o cantinho, mais 2 pontos altos. E agora, novamente, pegando pela argolinha de trás, desde o primeiro ponto aqui, 3 pontos altos na sequência. 2 e 3. Chego aqui no cantinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo lugar, e 2 pontos altos. Laço o fio pela argolinha de trás, vou fazer a sequência de 3 pontos altos, um sobre cada um, ó, da carreira anterior. 2 e 3. Cheguei no canto de novo, gente. Sempre no canto vai ser do mesmo jeito. Dentro do canto eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Novamente, pegando por trás, sequência de 3 pontos altos. 2 e 3.
E agora eu tô chegando novamente no meu canto, só que esse canto é aquele que eu comecei, eu já fiz a metade. Então, eu venho aqui, faço 2 pontos altos dentro do intervalinho do canto. Ó, se ficar larguinho assim, desmancha, tá? Venho aqui, ó. 1, 2 no mesmo lugar. E aí, eu sempre vou encerrar o canto aqui, durante a peça, né, ó. Fiz aqui o meu ponto baixo e fiz 2 correntinhas, certo? Eu vou encerrar sempre na segunda correntinha com meio ponto alto. Então, eu laço o fio e encerro. E aí, eu tenho, ó, o comecinho aqui da nossa base. E a gente vai dar sequência sempre com essa mesma lógica. Terminei o canto, ó, dentro do canto, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, equivalendo a um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Agora, a sequência de pontos pegando por trás, lembrando que eu tenho o primeiro logo aqui. Então, ó, se eu tinha 3 no começo, tá? Agora eu vim aqui e aumentei 2 de cada lado, então agora eu vou ter 7. Então, agora a sequência é de 7. 1, pegando pela argolinha de trás, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Cheguei no canto, sempre igual o canto vai ser, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Novamente, sequência de 7 pontos, lembrando que eu tenho o primeiro logo no cantinho aqui. Eu vou ter 7 pontos altos, pegando pela argolinha de trás. Então, a cada carreira, gente, vamos aumentar 4 pontos. Tinha 3, aí ficaram 7, na próxima vai ser 11 e assim vai, tá? Sempre nessa mesma lógica aqui, os pontos retos eu vou pegar aqui, ó, pela argolinha de trás. Contem sempre quantos pontos tem em cada carreira, tá bom? Em cada carreira não, desculpa, em cada lateral. Que às vezes a gente come algum pontinho e quando chega na hora de fazer a nossa bolsa dá diferença. Cheguei no canto novamente, 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, no mesmo lugar, 2 pontos altos, 1 e 2. Novamente, sequência, pegando pela argolinha de trás, são 7 pontos nessa carreira. Sempre pela argolinha de trás, tá, gente? Que fica um desenho bem legal aí na base da gente. Já dá uma diferenciada aí, fica bem bacana. Olha lá. Venho aqui no cantinho e vou repetir o movimento. Eu vou terminar mais essa carreira com vocês e depois vocês vão dar sequência aí. Ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sequência de 7 pontos pegando pela argolinha de trás. Sempre assim, ó, gente, sempre não esqueçam de contar, tá? Chega lá no final, dá alguma diferença ou na hora de dividir a peça, aí a gente vai ficar chateada que o trabalho não deu certo. Então, ó, crochê a matemática e a gente vai sempre conferindo durante o trabalho para não ter surpresa. Cheguei novamente no último canto, que é aquele que eu comecei já aqui, ó, e ele tá pela metade. Então, eu faço aqui só mais 2 pontos altos, laço meu fio, venho na segunda correntinha que eu usei, depois do ponto baixo para subir aí o meu primeiro ponto alto simulado, e fecho, ó, com ponto baixíssimo, que é esse que a gente puxa os 3 de uma vez. E a base da gente, ó, vai ficando assim, com esse desenho. Vai ficando super bonito esse detalhe aqui
de pegar por trás, que ele vai dando esse desenho aqui na nossa peça e os cantos ficam aqui intercalados. Eu vou fazer a minha aqui, vocês vão fazendo, sempre nessa mesma lógica de aumento. A cada carreira vocês aumentarão 4 pontos, né? Porque eu aumento 2 em cada lateralzinha. Então começou com 3 aqui no meio, na próxima carreira eu tinha 7, na próxima eu vou ter 11, na outra eu vou ter 15 e assim vai. Então sigam aí, eu vou fazer a minha proposta de tamanho e eu já volto para mostrar para vocês. Então aqui, gente, ó, fiz a minha base. Gente, olha como fica bonito esse desenho aqui, ó, que fica na base. Fica muito legal, viu? Vale muito a pena a gente fazer essa variação aqui de pegar o ponto por trás e ficar esse desenho aqui nos cantos. Fica bem bacana, tá? Agora, a gente vai... Eu fiz a minha base, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês antes, né? Eu fiz a minha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu tenho 31 pontos em cada lateral. 26 centímetros tá medindo. Quem quiser fazer maior, pode fazer maior. Não tem problema nenhum. É só ir seguindo essa lógica de tamanhos aí, né? De medidas, aliás, de aumentos, que a gente vai ficando. Então, vamos lá. 31, quem quiser fazer mais uma carreira vai ter 35, vai ter 39 e aí vai, tá bom? Eu vou parar aqui para a gente começar a subir a nossa peça. Qual é a lógica para quem quiser fazer maior ou do tamanho da minha? Se eu pegar 31 pontos, eu vou tirar 3 pontos dos 31, que são aqui os pontos que eu vou diminuir no meio para fazer a minha bolsa começar a crescer sem aumentar, tá bom? Então, 31 menos 3, eu tenho 28 pontos, certo? 28 pontos quer dizer que eu tenho que ter aqui 28 pontos, eu vou ter 14 de cada lado, fora os 2 pontinhos aqui do canto. Então, vocês vão fazer sempre essa medida se vocês quiserem fazer maior. Ah, tá bom, eu quero fazer então com 35 carreiras, vai, que seria aumentar uma carreira a mais aqui do que a minha. 35. Se eu tirar 3 pontos, que são aqui a diminuição que eu vou fazer no centro, eu vou ter 32. Então, eu vou ter 16 para cada lado, fora os 2 do canto. E assim vai, tá bom? Então, agora, ó, do mesmo jeito que eu começava as carreiras anteriores, eu vou começar aqui agora. Então, ó, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, venho aqui e faço mais um ponto alto. E agora, gente, nessa carreira eu vou trabalhar somente em ponto alto normal ainda, tá bom? Ainda. Mas depois a gente vai mudar o ponto, tá? Então, como que a gente vai fazer nessa carreira aqui, ó? A gente vai trabalhar, lembra que aqui no canto eu tenho um ponto. Se eu passar direto para esse, ó, aqui quase não aparece. Se eu passar direto para esse, eu tô comendo um. Não pode comer nenhum ou vai dar errado a conta da gente. Então, aqui eu ainda vou pegar por trás, tá bom? Então, eu venho aqui pela argolinha de trás, tirando esses 2 aqui do canto, que eu fiz agora, eu vou fazer 14 pontos altos pegando por trás. Então, aqui eu já fiz 2, vamos fazer juntas aqui para não ter dúvida, né? Ó, 3, sempre pegando pela argolinha de trás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês repararam que é do mesmo jeito até agora, hein? 13. Fiz o 14. Cheguei no 14, o que eu vou fazer, gente? Aqui eu vou pular 3 pontos aqui no centro, ó. 3 pontos no centro, tá bom? Pulei 3 pontos no centro, eu laço o meu fio e venho pro próximo e vou fazer mais 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês viram que dá certinho, né? Ó, 14. E aí ficou aqui a minha divisãozinha da minha bolsa, tá? Chegou no canto, vou inserir mais 2 aqui. 1 e 2. 2 correntinhas, aí é do mesmo jeito. E 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. E agora vocês vão continuar aqui dos outros 3 lados, fazendo desse mesmo jeito, tá? Fazendo agora 14 pontos ou a quantidade de pontos que vocês tenham aí na peça de vocês. Pula os 3 centrais, continua 14 e faz o canto igualzinho. Façam aí que eu vou fazer a minha e eu já retorno com vocês. E aí, gente, eu já tenho aqui toda a minha peça terminadinha, ó. Ela vai começando a dar uma emborcadinha aqui, que ela já vai começando a subir a peça, tá? Agora, para começar aqui no canto, sempre vai ser igual. Um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, laço o fio e mais um ponto alto no mesmo lugar. Agora a gente vai começar o desenho da nossa peça e a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente tem umas diminuições para serem feitas aqui para a nossa bolsa não continuar aumentando, tá bom? Então agora eu vou laçar o meu fio, vou vir, ó, por baixo desse ponto alto aqui, abraço esse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, gente, cuidado, tá? Porque eu já fiz um aqui, ó. O próximo é esse aqui do lado. Eu vou fazer um ponto alto nele, normal. Um ponto alto. No próximo, ó, atenção, eu já fiz esse, eu vou para esse. Laço o fio e novamente enfio a agulha aqui, ó. Abraço o ponto alto e puxo. Chego no próximo ponto, ponto alto. Abraço o próximo ponto. Venho aqui, faço ponto alto. Então, um abraçando e um ponto alto. Fiz um, ó, agora já começa a ficar mais visível, né? Que eu já vi que eu fiz, eu tenho que pular esse, eu vou no próximo. Cuidado para não fazer no mesmo, senão dá diferença aí na peça de vocês, tá? E sigam aí, ó. Um por cima aqui, pegando o ponto alto por baixo, né, aliás. E um normal. Um aqui. E um normal. Até quando que a gente vai fazer este movimento aqui? Até aqui no meio, esses 2 pontos aqui eu sempre vou pular. E esses 2 últimos eu sempre vou diminuir. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente na mente da gente. Então, agora aqui, ó, fiz mais esse ponto alto, pegando aqui atrás do ponto. E agora, ó, tá faltando 1, 2, 3 aqui pro final, né? O final que eu chamo esse meinho aqui, tá? O que que eu vou fazer? Esses últimos 2 eu vou diminuir. Então, eu vou laçar o meu fio, vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, pela frente e vou deixar na agulha 2. Venho no próximo ponto, eu vou pegar ele por trás, vou puxar, tiro 2 e tiro 3. E aqui eu fiquei com um ponto só. Certo? E agora eu venho aqui e vou pular 1 e 2. Laço o fio, ó, pulei esses 2. Esse primeiro, ele tem que ser igual do lado de lá. Então, eu venho aqui e pego ele por trás. Tiro a metade dele e deixo na agulha. Laço o fio, venho no próximo, só que o próximo é normal. Lembra que a gente intercala um e outro? Venho aqui, tiro 2 e tiro 3. Fiz a minha diminuição aí na minha peça. Agora eu vou seguir. Se esse aqui foi reto, o próximo é por trás. Então, ó, pego atrás. O próximo, normal. Próximo por trás.
próximo normal, tá? Por trás, ponto normal, por trás. Tô chegando no finalzinho, quero fazer até o finalzinho para vocês verem que vai casar certinho igual do outro lado. O desenho precisa casar. Se do outro lado eu comecei pegando o ponto por trás, assim, do ponto alto, aqui tem que terminar do mesmo jeito. Então, vamos lá, ó. Penúltimo, ponto normal. E o último, ó, por trás. Igualzinho, eu comecei aqui, ó. Esses são os dois aumentos, eu comecei por trás e ela vai ficando assim. Aqui agora, gente, é canto. E no canto sempre vai ser igual. 2 pontos altos, né? Dentro do espacinho, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Fiz o meu canto. Venho para o outro lado, é só repetir movimento agora. Laço o fio. O primeiro, ó, eu vou pegar atrás do ponto alto. Fiz o meu ponto alto. O segundo, eu vou pegar o ponto normal. Então, eu venho aqui e pego o ponto normal. O terceiro, ó, pulei esse normal aqui, abraço o pontinho alto de novo. O quarto, normal. E assim vocês vão seguindo até que a gente chegue lá perto da diminuição, que aí eu vou voltar para fazer com vocês novamente, tá bom? Aí eu vou retornar com vocês, mas por enquanto, ó, retinho, um pela frente e um normal. Um pela frente e um normal e vai ficando assim a nossa peça. E aí eu cheguei aqui, gente, nos últimos 3 pontos, ó. Antes do buraquinho aqui que tem, né, da primeira carreira que eu fiz, eu tenho 3 pontos. Então, o primeiro, ó, peguei esse daqui por trás, certo? Então, esse aqui é normal. Então, o primeiro eu laço meu fio, coloco aqui, puxo 2 laçadas e tiro 2 e deixo na agulha. O próximo eu laço, pego por trás, puxo o fio, tiro 2 e tiro 3. Pulo este e este ponto. Venho aqui. Se aqui o outro ponto era por trás, aqui também tem que ser por trás. Então, eu laço o meu fio, venho aqui por trás do meu ponto, puxo, tiro duas laçadas e deixo na agulha. Laço o fio, venho no próximo, tiro 2 e tiro 3. Fiz mais uma diminuição. E agora, mesma coisa que do outro lado, gente, sequência. Se esse era normal, esse aqui eu vou pegar atrás do ponto. Próximo, normal. Próximo, atrás do ponto. E assim vocês vão repetir dos outros 2 lados e eu retorno com vocês para a gente começar a próxima carreira. E aí, chegando aqui no canto, gente, o mesmo procedimento para fechar, tá? Venho aqui na segunda correntinha, meio ponto alto. E aí, a gente vai começar a próxima carreira. Então, vamos lá, ó. Venho aqui, mesmo jeitinho de começar, tá? Sempre aí um ponto baixo, 2 correntinhas. Fiz aqui 2 pontos altos no mesmo lugar e agora eu vou continuar o meu desenho. Só que agora vai ficar mais fácil, porque onde é alto já tá aparecendo, ó. Eu não preciso mais ficar prestando muita atenção assim. Então, só nesses 2 primeiros é que eu tenho que prestar atenção, porque eles não estão feitos ainda. O primeiro sempre vai ser pegando atrás do ponto alto. O primeiro que eu falo é depois aqui do aumento do canto, tá? O próximo, gente, ó, ele vai ser um ponto baixo normal, sobre o ponto baixo normal da carreira anterior. O próximo, ó ele aqui que já tá pra cima, ó, é só eu vir atrás dele e fazer ponto alto. O próximo tá lá embaixo, vou fazer igual. Então, é ponto sobre ponto, onde é alto a gente faz alto, né? Onde é alto que eu falo é pra fora. E onde é o pontinho que fica aqui pra trás, a gente faz pra trás. Então, ó, um ponto pegando ponto alto normal
e um ponto pegando por trás, na mesma lógica, até quando eu vou fazer? Até que faltem 3 aqui para eu acabar, ó. 1, 2 e 3. Então, até ali, eu vou fazendo normal, tá? Ó, por trás. E vamos lá. 1, 2, 3. Tem mais uma aqui. Aí eu vou fazer esse último aqui que é alto, né? Que é o alto que eu falo é pegando por trás, que ele fica alto na peça. E agora, olha lá, tem o meu centrinho aqui. Esse é o que eu vou diminuir e esses dois aqui são a diminuição que eu vou fazer. Como que eu vou trabalhar aqui? Qual que é o primeiro ponto? Tá lá atrás. Então eu laço o meu fio, pego esse ponto normal lá atrás, puxo o fio, tiro metade dele e deixo 2 laçadas na agulha. Olha o próximo ponto aqui, ele é relevo, né? Então eu laço o fio, venho por trás dele, puxo o meu fio, tiro 2 e tiro 3, diminui um ponto aí. Vou pular 1 e 2. O próximo, agora é o contrário, né? O próximo que é alto primeiro aqui, é relevo. Então eu laço o fio, passo pelo relevo, puxo e tiro 2. Laço o fio, pego aqui no ponto alto normal, tiro 2 e tiro 3. E o desenho da peça vai ficando aqui, ó. E agora a gente é só ir na sequência. Sempre do mesmo jeitinho, não vai mudar nada até o final, né? Onde a gente vem para o acabamento da nossa peça. Mas até aqui, gente, não vai mudar nada. É o mesmo jeitinho em todas as carreiras, tá? Ó, venho aqui, pego por trás, pela frente, chegou no canto sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E quando chegar no meinho, quem tiver dúvida, volta aí o vídeo para ver como é que a gente faz essa diminuição aqui. E a bolsa vai começando a subir assim, ó, gente. Muito legalzinha, muito lindinha. Ó, ela já tá pegando o formatinho de bolsa aqui, né, ó. Ela já tá subindo, tá? E esse é o nosso objetivo, formar esse V aqui, né? E ela ir subindo. Então, eu vou fazer aqui a minha sugestão de carreiras e eu volto com vocês para mostrar a minha sugestão e pra gente fazer os acabamentos da nossa peça. Sigam aí, qualquer dúvida, voltem o vídeo. Prestem bem atenção na lógica dos aumentos e onde pega o ponto conforme a posição dele para ir diminuindo aí a nossa peça. E aqui, gente, ó, eu cheguei na minha última carreira, deixei a minha peça, se eu contar aqui na lateral, ela vai ter 19 centímetros e se eu pegar ela, ó, daqui de baixo até aqui em cima, dá 26 centímetros, tá? Como eu sempre falo para vocês, como eu sou pequena, gente, eu não costumo usar a bolsa grande, então para mim esse tamanho é o ideal, mas quem quiser fazer maior, conforme a orientação que eu dei na hora de aumentar a base, vai ficar maior e pode aumentar o número de carreiras na altura também para ficar proporcional. Em carreiras, ó, vamos lá, eu fiz aqui na minha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Um detalhe que eu vou falar para vocês. Quando vocês forem fazer a última carreira, eu, gente, vou usar na minha uma alça de 2 centímetros. Então, ela entra aqui nesse buraquinho que a gente fez do meio ponto alto, tá? Ou 2 correntinhas aqui. Quem for usar uma alça mais larga na última carreira, ao invés de colocar 2 correntinhas, pode colocar 3 aí para caber a alça de vocês, senão não vai caber, tá? Do contrário, tranquilo, vamos continuar. Terminei minha última carreira aqui, já até coloquei minha etiquetinha, gente, na minha eu adoro colocar etiqueta nas coisas, acho muito bonitinho. E aí aqui, ó, tô aqui nesse último ponto, vou vir aqui, ó, em cada ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Então eu puxo e tiro, tá? Quem quiser colocar um marcador aqui pode colocar, mas não precisa, tá bom? Que quando eu estiver chegando nesse cantinho aqui, a gente já vai arrematar, mas quem quiser colocar um marcador aqui pode colocar. E aí a gente vai seguindo na borda toda da bolsa, fazendo ponto baixíssimo, um para cada ponto alto. Vão fazendo aí que quando chegar aqui na emenda eu volto com vocês, tá bom? Só pra gente fazer junto, mas é só ponto baixíssimo, gente. E vai dar esse acabamento aqui, ó, na peça de vocês.
Façam o ponto baixíssimo, sem apertar, para não deformar a peça de vocês, ó lá, bem tranquilo. Quando chegar na emenda eu volto. E chegando aqui na emenda, gente, é do mesmo jeito. Entro aqui no meio da emenda, puxo o ponto baixíssimo e sigo, tá? Não vai mudar nada, ó. Ponto baixíssimo, 1 para cada ponto alto. Façam aí, deixa eu só chegar aqui na borda com vocês, no pico lá, que é aquela parte mais alta da bolsa. Deixa eu arrumar vocês aqui direitinho. Aqui, ó. Vou chegar lá em cima. Vocês viram que o ponto baixíssimo dá um acabamento legal na peça da gente, né? Fica bem bonitinho. Quando chegar aqui em cima, ó, nessa argolinha aqui, a gente vai fazer o ponto baixíssimo do mesmo jeito, só que a gente vai fazer sobre as correntinhas, tá? Um para cada correntinha. Então aí, se você fez igual eu, 2 correntinhas, nós teremos aqui, ó, 2 pontos baixíssimos. Um na primeira correntinha. Gente, cuidado com isso aqui, tá? Não deixa o barbante desfiar que fica horrível. Aqui, ó, 1 e aí 1 na segunda correntinha, tá? Se vocês fizeram mais correntinhas, óbvio, vocês vão fazer um ponto baixíssimo para cada uma, tá? Quem fez 3 vai fazer 3, quem fez 4 vai fazer 4 e por aí vai. E é só seguir, gente. Então, sigam aí que quando chegar lá no finalzinho, eu retorno pra gente fazer o arremate. E aí, chegando aqui no final, gente, a gente vai cortar o nosso fio. Fácil, hein, gente? Fácil e bonitona. Ai, adorei. Eu amo esse modelo. E assim, ainda diferente, ficou muito legal, eu adorei. Agora aqui, ó, tirei todo o meu fio. Eu venho nesse primeiro ponto aqui, ó, baixíssimo, passo a minha agulha assim, ó, de trás pra frente. Vou jogar esse fiozinho lá pra dentro. Jogo o fiozinho lá pra dentro, puxo, dou uma esticadinha aqui que é pro pontinho aparecer aqui, ó. E agora eu venho aqui, só que eu venho, gente, por trás de todos os pontos, tá? Ó. Se eu vier pegando só por uma argolinha aqui, deixa eu voltar. Ó, e o meu fio vai cruzar em cima, vai ficar feio. Então, vem aqui atrás de tudo e puxa o fiozinho lá pra trás. Arrematadinha bonitinha. E aí, aqui dentro, muito cuidado, porque aqui, né, gente, vai aparecer, embora fique a alça aí. Mas vamos fazer um negócio bonito, né? Então, ó, a gente vai vir aqui, vai abrir o nosso fiozinho no meio, tá? Abre o fiozinho no meio. Venho aqui, ó, por baixo de um pontinho, sem passar pro lado direito da bolsa, tá? Vou fazer 3 nozinhos. 1, 2 e 3. E agora, a gente vai esconder esse fio aqui por baixo da trama da peça. Então, venho aqui pelo cantinho. Quem tiver agulha de costura, também pode usar agulha de costura, tá? Mas eu gosto de fazer com essa daqui e eu acho mais rápido, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas, ó lá. Abro o pontinho bem abertinho aqui. Não deixa desfiar não, tá, gente? O barbante de vocês. Aí eu puxo os 2 fios, né? Que é aquele que eu dividi ficou em 2 fios, ele vira um fio de novo. E eu passo aqui, ó. E vou escondendo esse fio, tá? Escondi ali. Agora eu venho aqui um pouco mais pra baixo, ó. Mais pra dentro da trama do ponto alto. Puxo e vou escondendo. Venho mais pra cá, puxo, vou escondendo e vou escondendo em tudo aqui, ó. E agora aqui, só pra gente dar mais uma garantida aí na nossa peça, a gente abre o fio de novo e divide. E dá aqui mais 3 nozinhos bem apertadinho, gente, que é para ele não aparecer, tá? 1, 2 e 3 nozinhos, que é só para não ficar aquele fio que de repente quando começa a mexer a bolsa, começa a soltar, né? Ó, fiz isso, cortei, aí eu vou esconder ele aqui, ó, por baixo do meu pontinho. Aí a gente vem com as alças, né? Então eu pego a minha alça, eu vou usar essa alça aqui, ó, que já tem o botão, que é muito fácil. A gente vem aqui no buraquinho,
Tá vendo que essa parte alta aqui, ó, é nessa parte alta que a gente vai colocar a nossa alça. Então, a gente vem, aqui eu falei pra vocês, ó, gente, a minha alça tem 2 centímetros. Ela fica justinha aqui, mas como depois ela vai dando uma esgarçadinha, ela dá certinho, ó lá. Não sobra nem falta. Então, eu vou fazer isso, prendo a alça dos dois lados do mesmo jeito, tá? Sempre colocando ela de frente pra trás, ó. E a parte que prega o botão fica aqui atrás. A gente vem aqui, prega o botão. E essa alça é muito prática, né, gente? Fala a verdade. E outra coisa, na hora de lavar dá pra tirar, né? Então a gente tem que pensar nisso. Se vocês fizerem no náutico, ainda tudo bem. Mas se vocês fizerem ela no barbante, vai ter que lavar uma hora. Então é legal poder tirar a alça, porque senão pode danificar aí o corinho de vocês. Então vamos lá. Aí eu pisei, coloquei errado, né, gente? Peraí, fico falando. Ó, vem aqui, coloca de frente para trás. Fecha. E vem do outro lado, a mesma coisa. Coloco aqui, bem colocadinha, ó. Dá uma puxadinha, só não deixa o botão aí enroscar no barbante para não desmanchar. E deixa eu virar aqui. Gente, tá pronta a nossa bolsa preferida aí do canal. Lindinha, com essa variação de ponto que vai dar um charme todo especial para quem já ama fazer esse modelo, né? Então, imagina fazer isso aqui num degradê, gente, né? Colocar um mais escuro e para um médio e depois para um mais claro ou ao contrário. Maravilhosa, dá para criar muita coisa a partir dessa peça. Gente, aula rápida, vocês viram, né? É só prestar atenção na contagem e olha como vai valorizar o trabalho de vocês, uma simples mudança no lugar onde a gente faz o ponto alto. Por isso que eu falo pra vocês, gente, criatividade é tudo na vida. A gente precisa ter criatividade para poder variar esses pontos que são tão básicos e só de mudar ele de lugar, eu dou outra cara e dou vida pra peça, parece que é outra bolsa, não parece? Então assim, façam porque eu quero ver. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que gostaria de aprender essa bolsa ou outras peças aí do meu canal também. Se você ainda não está no grupo do Face, aqui na descrição tem o link para você participar, legal? Eu espero vocês fazerem as peças, eu quero ver, então me marquem nos stories ou no grupo do Face para que eu possa aí então conhecer o que vocês vão fazer a partir da aula de hoje. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!